Boa noite. Tava com saudade de vocês. O Neto tava falando ali, já fazem algumas semanas que eu não dou as caras por aqui, né? Mas é para um bom propósito. Então, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Como sempre, para bater um papo com vocês, tá? Nós não temos um fim de palestra, de passar muitas coisas, tocar em alguns assuntos, tentar tirar algumas dúvidas, se for possível também. E hoje, como bem sabem, eu nunca tenho um texto pronto, nada montado. E pensando no que poderíamos falar hoje, brinquei com o Neto, né? Olhei para a minha prateleira de livros lá na empresa, brinquei com a Clara, eu falei, escolhe um. Aí ela falou, pega aquele ali que faz tempo que você não lê, né? Esse aqui, da coleção nova, eu não tinha nem aberto ele ainda. Falei, tá bom, depois eu vejo alguma página dentro. E comentando com o Neto na hora do almoço, mandei uma foto do livro. Ele, Chico Xavier, sensacional, né? Não dá para errar. Falei, nossa, mas será que é tão óbvio assim? E eu não gosto de ser óbvio, previsível, eu gosto de ser um pouco diferente, excêntrico, né? Sair do ritualístico da doutrina, para que a gente possa entender que a doutrina está em todas as coisas, e não somente nos verdadeiros nomes, Chico, Allan Kardec, está em tudo, está na nossa vida. Assim como eu sempre falo que a mediunidade também, a mediunidade está conosco o tempo todo, não está unicamente no momento que nós estamos dentro da casa espírita trabalhando em uma reunião, ela está 24 horas. A casa espírita a gente vem apenas para exercitar. Para quê? Para que a gente possa praticar nas nossas vidas realmente. Então, muitas coisas foram passando na minha cabeça, qual assunto abranger, que rumo tomar, e comecei a recordar de uma coisa de ontem, mas pensando nela hoje. Ontem, dia 2 de agosto, se completou 10 anos de, com certeza, o dia mais terrível da minha vida. O dia onde eu vi que eu era realmente incapaz de qualquer coisa, onde eu vi que eu não tinha fé porcaria nenhuma, onde eu vi que todas as coisas para mim pareciam uma grande hipocrisia, né? Eu parecia um hipócrita na minha vida. Porque ontem fez 10 anos que o melhor amigo meu de infância tinha desencarnado, fazia 10 anos atrás. E naqueles 10 anos atrás, na hora que eu recebi a notícia, eu reagi assim de maneira totalmente infeliz. A primeira coisa que eu fiz foi brigar com Deus. E nessa discussão com Deus, eu olhei para a cara dele, imaginei a cara dele na minha frente, e falei, tudo que eu usei em seu nome até hoje para falar para as pessoas não me serve nesse momento. Foi nada das coisas que eu disse me consolam. Nada faz sentido agora, porque é uma pessoa boa, é um jovem, todas aquelas questões que a gente vê e observa, né? Se a gente pegar um jornal, falar, olha, um senhor de 80 anos desencarnou. Tá bom. Um jovem de 23 anos desencarnou. Todo mundo, poxa, que judiação, né? Qual que é a diferença? Porque tem muita vida ainda pela frente, né? Todos somos eternos, cada um cumpriu com a sua programação. Mas naquele momento, há 10 anos atrás, eu não tinha essa consciência. Naquele momento, há 10 anos atrás, eu estava extremamente revoltado. E esse sentimento horrível em mim, que parecia falar, nossa, eu não aproveitei o suficiente a amizade que eu tinha com ele. Embora a gente se conhecesse desde os 8 anos de idade, 20 anos de amizade, parecia que eu não tinha vivido nada ainda com ele, que faltou muita coisa. Faltou falar coisas, faltou um monte de situações. Eu falei, meu Deus, que arrependimento do tempo perdido, né? Talvez eu não soube valorizar a amizade que eu tinha de uma pessoa tão especial ao meu lado. Eu não podia mais viver aquilo. E ali também, onde me veio o motivo de falar sobre isso hoje, que durante o velório, estava lá na minha condição, chorando mais do que a viúva, e de repente eu ouvi a voz dele falando comigo. Ele chamava todo mundo de vacilão. Aí ele olhou não, me disse, vacilão, para de chorar. Aí eu falei, desculpa, mas eu vou falar. Eu falei, vá a merda, falei para ele.
E de repente eu parei, mas quem que está falando comigo? Aí eu acalmei. Porque a mediunidade sempre me dava traços de muitas coisas, de pessoas que eu não tinha um contato direto. E naquele momento a voz dele falou comigo. Eu falei, pera lá, se ele está falando comigo, ele está vivo em algum lugar. Aí tudo que eu vivia da doutrina, tudo que eu pensava, eu falei, faz sentido. E ali eu comecei um novo trajeto de buscar estudar, de buscar compreender, porque eu falei, não, agora eu quero saber mais dele. Durante algumas outras oportunidades, eu ainda tive esse, não vou dizer um privilégio, né, mas esse gosto na minha vida de participar de algumas situações com ele. Então foi parte do desenvolvimento da mediunidade, do entendimento do que a mediunidade me traz. E sim, o que eu gostaria de falar? Quantas vezes a gente não consegue valorizar as coisas que estão ao nosso lado, né? Quantas vezes a gente parece que precisa perder para dar valor? Ou perder para reconhecer o quanto importante é essas pessoas na nossa vida? Ou seja, se a gente tem a consciência disso, porque nós temos consciência disso, que em algum momento, pela vontade de Deus, qualquer um que está à nossa volta pode simplesmente deixar de estar. E mesmo sabendo disso, a gente ainda parece que não valoriza, não vive intensamente junto com essas pessoas que nós amamos. E aí fica vazio, né? A gente pensar, falei, eu sei, mas eu não faço. Por que a gente não faz? Se nós temos já a consciência dessas pessoas, né? Se nós temos a ideia da família ao nosso lado, e muitas vezes a gente pega a família só para reclamar, só para criticar, para pôr defeito, para apontar situações, para enxergar a pessoa como se ela fosse um verdadeiro incômodo na minha vida e eu fosse a solução da vida dela. Isso é um ato muito egóico, né? De orgulho. Curiosamente, quando eu peguei esse livro, eu peguei e abri em um trecho aqui dentro, falei, vou abrir aleatoriamente, ao acaso, que não existe. E nessa página tem um trecho que fala sobre a família. André Luiz, no livro No Mundo Maior, um dos mentores que fala através das obras de Chico Xavier, estava em uma das várias passagens de estudo dele, observando situações, e ele observando o caso de uma família ali, encarnada ainda, mas que estava passando por um momento de crise com a parte da família, porém alguns outros ainda se uniam para orar. E ele observando a prece daquelas pessoas, ele narrou esse trecho. E ele fala, a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo, o lar é um santuário. Por muitas vezes, mormemente, ou acima de tudo, na Terra, vários dos seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Toda a vida, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza da sua probabilidade de elevação, congregam-se intimamente para a realização do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Veja que maravilha, né? A família é a reunião espiritual no tempo. Nossa família hoje, que assume o papel de meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meus filhos, eles não são verdadeiramente meu pai, minha mãe, meu irmão e meus filhos. Eles estão. Ou seja, a família ela assume um papel espiritual dentro do tempo. Então, se a gente tiver ainda mais essa consciência, embora a reencarnação nos dê a possibilidade novamente de viver esses papéis, mas se a gente tiver essa consciência, que talvez essa oportunidade que eu estou de ser filho do meu pai e da minha mãe, pode ser que ela não venha se repetir tão já. Dependendo da minha necessidade espiritual, da dele, talvez a gente precise inverter papéis, trocar de função para desenvolver um outro lado. Então veja o quanto eu estou desperdiçando, além de tudo. O quanto tempo eu estou perdendo não enxergando o papel que as pessoas têm na minha vida como uma família. A família, segundo o Livro dos Espíritos, é um diminutivo da sociedade para que a gente possa aprender a amar mais rápido. Olha que lindo, né?
Deus resumiu uma sociedade espiritual, me deu como parentes, como familiares, para eu poder desenvolver o meu amor. Porém, por um tempo determinado, pelo qual ninguém sabe. Ou seja, devemos aproveitar o máximo todo o tempo que temos. Mas não fazemos isso. Como ele mesmo fala aqui, outros acham na vida encarnada valores muito maiores e vão se dedicar a isso e se afastam. Vão atrás de uma realização pessoal, de um sonho material, de coisas que cumprem apenas com o objetivo próprio e não da sociedade familiar. E acabam por perder uma oportunidade muitas vezes. E como eu disse que eu sou um pouco, gosto de ser, não excêntrico, né, mas teimoso para não seguir a linha de raciocínio de todos, eu queria pedir para o Neto procurar uma letra de uma música ali, que ele vai colocar só um trecho dela aqui, no Google, e depois eu vou falar sobre ela, porque ela tem muito a ver com isso. A música chama Diamante de Mendigo. Aí, essa música tem uma letra fantástica. Como eu digo, Raul Seixas é meu profeta bêbado favorito. E é interessante que quando eu comecei a frequentar realmente casas espíritas, trabalhando, uma das primeiras coisas que eu quis foi pôr música no ambiente. Igual vocês escutam aqui. Inclusive, a música Tente Outra Vez está na nossa lista de músicas. E eu acho aquela música um verdadeiro hino. A história daquela música tem uma pessoa que fala que ela estava indo tirar a própria vida. E dentro do carro, ela falou, meu Deus, vou escutar uma música para relaxar a tensão daquele momento. Ligou o rádio, começou a tocar Tente Outra Vez. E ele falou, só pode ser Deus falando comigo. Ele desistiu de tirar a vida. Então, a gente acaba, muitas vezes, querendo julgar os atos das pessoas e não o bem que elas podem fazer, ou nos fazer. Falo isso por quê? Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando que ela foi numa casa espírita e estava tocando Raul Seixas dentro da casa e ele achou aquilo um absurdo, porque Raul Seixas é um ser das sombras, um ser do mal, das trevas, um drogado, julgou ele, coisa que Deus pede para não nos fazer. E talvez, por uma música, ele tenha salvado mais vidas do que essa pessoa que se diz um trabalhador do Cristo. E não essa última vez que eu estava numa psicografia no Rio Grande do Sul, lá em Cachoeiro do Sul, para ser mais exato. Lá eu tenho um casal de amigos, que é o Domênico e a Rosane, são pais do Júnior, e quem envia mensagem eles há um bom tempo, de lá de São Marcos. E uma palestrante, enquanto nós escrevíamos, começou a falar sobre a motivação, sobre isso, e leu a música Tente Outra Vez. E o Domênico, ele é muito fã do Raul, e ele pensou, falou, meu Deus, ela está falando de Raul dentro do centro. O que será que vai acontecer? Aí ele falou, e não contente, ao final da palestra ela colocou a música para tocar. Aí ele falou, meu Deus, está tocando Raul Seixas dentro do centro. Aí ele ficou meio assim, qual será a reação das pessoas? Aí ele olhou para a mesa, eu estava escrevendo e eu estava cantando a música, porque eu gosto de cantar enquanto eu psicografo, e eu comecei a cantar a música. Ele falou, se o médium está cantando, tá tudo bem. E aí ele veio comentar comigo, ele falou, cara, isso, aquilo. Eu falei, Domênico, eu cresci ouvindo Raul Seixas. Minha vida inteira foi ouvindo Raul Seixas. E assim, não foi uma inspiração de fazer coisas tão boas, mas foi uma grande inspiração de entender letras, de coisas motivacionais. Show aí? Tá. Ele está preparando ali. E aí, nessas indas e vindas, hoje, como eu falei, né, queria ser não tão provisório para falar de Chico Xavier, usei um trecho das palavras de André Luiz, um entendimento um pouco da doutrina. Agora eu vou pegar uma música do Raul Seixas para a gente ler ela um pouco e ver o quanto de mensagens existem, às vezes, na nossa vida de forma sublime. Pelo qual, se a gente traduzir e tiver uma ótica boa, a gente pode trazer tudo para o lado positivo da nossa vida. Porém, muitas vezes a gente quer julgar a atitude das pessoas. Às vezes a gente pode estar andando na rua, um mendigo embriagado, ele pode me falar uma palavra com muito maior valor do que um médium, do que um pastor, um padre. Agora a gente vai,
é um ninguém. O padre fala melhor que ele, ou a palavra do padre tem a verdade, a palavra do médium, do palestrante tem a verdade. Por quê? Porque a gente julga a forma. A gente parece que só aceita que as coisas boas venham de pessoas justamente puras, santas. E se a gente for esperar, igual você vinha aqui na casa espírita e falar, eu só quero tomar passe com uma pessoa que seja 100%. Você vai morrer sem passe. Não tem um encarnado na qualidade que você precisa ou que você julga esperar para te fazer um passe. Então contente-se com as pessoas que estão junto a você nesse momento. Não sei se vocês conseguem ler daí, mas a gente vai lendo aos poucos. Você separou por trecho? Essa primeira parte dessa música chama-se Diamante de Mendigo. É um momento da vida de Raul, pelo qual ele estava se desfazendo da família, e ele compôs essa música aqui. Eu tive que perder a minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. É triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. Agora eu sofro as atitudes que tomei por acreditar em verdades ignorantes, que na época tomei acreditando numa moda passageira que se foi tal qual fumaça. Baseia. Eu tive que perder para perceber o benefício que ela me proporcionava. E não só o valor que ela tinha, como a gente fala, eu perdi e só agora que valorizou. Está valorizando depois que perdeu. Não, a gente às vezes não reconhece o benefício que as pessoas nos fazem. Na obra O Céu e o Inferno, eles tratam os obsessores como grandes aliados do nosso progresso. Por quê? Vocês nos atrapalham, né? A gente quer evoluir, quer progredir, eles ficam nos tentando. Porque se não tivesse alguém para te cutucar, você não sairia do lugar. Você ia ficar em casa deitadão assistindo Netflix por longo tempo. Por isso que às vezes é bom dar uma doída. Para quê? Para que a gente possa perceber o benefício das coisas. Mesmo o mal tem uma ação benéfica. O mal, ele nos constrange, às vezes desperta sentimentos em nós, meu Deus, mas como pode uma coisa tão grosseira estar acontecendo ainda? Olha que bom que sentimento que ele gerou em mim. Eu já estou inconformado com a existência do mal. Então parte a mim agora a obrigação de querer fazer o bem, de querer me mudar. Porém, a gente fica naquela, fala, eu sou espírita, tenho só que fazer o bem. Eu estou na condição de ser espírita e lutar para tentar fazer o menos de mal possível. Talvez numa próxima encarnação eu vou preocupar em tentar fazer o bem. Nesse momento, eu me contento de não fazer mais besteira do que eu já fiz. Estou tentando corrigir o passado para talvez no futuro construir alguma coisa. Então, pode voltar, Neto, ainda na outra lá. Ela falou, é triste aceitar esse engano quando já se esgotaram as possibilidades. Ou seja, já perdi. Já esgotou a possibilidade de eu tentar corrigir, me enganei até então. Agora eu estou reconhecendo a falta que isso faz. E o pior de tudo, acreditei numa moda passageira que se foi tal qual fumaça. Quantas pessoas não vão na onda do momento? É só olhar o nosso bazar, olha o tanto de roupa rosa que separaram para colocar ali. Eu não aguento mais ver essa barba. Eu passei esses dias na sala de casa, eu chutei a boneca da minha filha, porque eu estou com raiva. Por quê? Gente, como pode as pessoas são suscetíveis a modas passageiras? Você imagina, eu tenho certeza, eu não vi porque eu não procurei, mas se você for procurar por aí, eu tenho certeza que alguém catou e pintou o carro de rosa. E daqui 15 dias que vai lançar outro filme? Ai, meu Deus, me arrependi agora de ter pintado o carro de rosa. Vê o quanto a gente é suscetível às coisas mundanas, vamos dizer assim, né, que são da terra. Por que ninguém se empolga ao mesmo ponto de fazer o bem? Fala, olha, a partir de hoje eu vou parar de brigar com o vizinho. Vou parar de falar mal das pessoas. Vou parar de fazer coisas ruins. Não, vou mudar o mundo. Não, só vou mudar eu. Vou mudar a mim mesmo. É difícil, né? É mais fácil falar dos outros, ou pôr rosa e sair para a rua. Vamos lá agora. E esse aqui é a parte do refrão que eu acho mais fantástico. Eu não respeitei o sacrifício que consta para construir a fortaleza que se chama família. Acabamos, no fim, perdendo a quem nos ama, só porque o jornaleiro da esquina falou que é otário aquele que confia. E é tão difícil
confiar em alguém, quando a gente aceita se mentir. Olha o profundo. Eu tive que perder para ver realmente o quanto que é difícil construir uma família. Quantas vezes a gente tem as pessoas dentro da nossa casa, a própria família herdada por Deus e também a que nós construímos aqui. Todo mundo, quando vai começar um relacionamento, você tem o livre-arbítrio e o direito de escolher. Agora, se você não soube escolher, não adianta reclamar. Se tem 8 bilhões de pessoas encarnadas no mundo e você escolheu uma, o incompetente é você se está ruim. E não a pessoa que está ao seu lado. Então nós construímos, junto da família, um lar, uma sociedade ali que Deus me confia a vida de filhos, me confia a existência de uma pessoa para somar a minha vida. E a gente não sabe valorizar o que representa essa fortaleza em nós. O que é realmente uma família. Então, às vezes, fala, não respeitei esse sacrifício que custa. Quantos outros, às vezes, têm a vontade de possuir uma família, alguém, e a gente não dá valor naquela que a gente tem. E sai ouvindo comentários de qualquer um aqui, com todo respeito ao jornaleiro, mas ele fala, o jornaleiro da esquina falou que otário é aquele que confia. E confiança é um negócio tão difícil, né? Tão difícil. Aí fala, você confia em Deus. Confio? Confia em Deus. Confia mesmo. Ou tem medo de falar que não confia? Porque a gente aprendeu a ter medo de Deus. Eu falo, vai que eu falo que eu não confio, ele faz alguma coisa comigo, né? Então eu confio. Tenho fé, eu amo. É tudo assim. Mas Deus, como eu falei, deu a família para a gente aprender o que é amor, e amor é Deus. Então, por onde a gente vai começar a trabalhar a nossa confiança? Naquelas pessoas que estão junto a nós, dentro do nosso lar. É uma escala que a gente vai fazendo na nossa vida, no diminutivo da família universal. Outro dia que a gente estava fazendo uma gravação de um podcast, eu e o Newton, o Dimas, eu falo que ele é muito cirúrgico, muito pontual nos comentários. E ele falou uma coisa que mexeu muito comigo naquele dia, que eu falei, realmente é por aí. Ele falou, nós não somos ainda capazes de amar a todos. Nós, em uma sessão de psicografia, a gente não ama todas as pessoas que estão na sessão. Mas a gente sente compaixão pela dor delas. E aí vai começar um processo, um trabalho, onde vai se desenvolvendo o sentimento que se aproxima do amor. Mas ainda não é. Nós começamos a amar aonde? Dentro de casa. Pessoas do nosso convívio, da nossa vida, onde a gente vai aprender a confiar nelas. Confiar por quê? Porque quando a gente monta um relacionamento, o relacionamento ele tem que ser algo direto e não formal. Como eu já fiz uma outra fala outro dia aqui. Se eu chegar de manhã, eu acordo, levo meu filho na escola, por exemplo, vou acordar ele, falou, Eduardo, bom dia, por favor, você poderia se levantar da sua cama, escovar o seu dente também para que eu possa te levar à escola? Isso é formalidade. Aí eu volto, faço o serviço, faço um café, bato na porta, vou acordar minha esposa, fala, Paula, bom dia, você por favor poderia vir à mesa tomar um café? É formalidade. Não tem relacionamento, percebe? E por que com Deus eu tenho que ter tanta formalidade? Por que quando eu vou falar com Deus, que é o meu Pai, eu tenho que ser tão formal, tão ritualístico, tão ortodoxo, tão cheio de dogmas? Distancia as pessoas. Se eu tratar a minha esposa assim, tratar meus filhos assim, vou distanciá-los. Meu pai, se eu for tratar assim, vou distanciar. E se eu tratar Deus assim, de que forma que eu vou sentir Deus na minha vida? Longe também. Por isso é importante a gente ter relacionamento com as pessoas de uma forma direta, de uma forma fraterna, sempre com respeito, lógico, mas de uma forma direta, uma forma carinhosa. E aí a gente vai desenvolvendo essa confiança.
Porque é difícil confiar. Como ele fala, é tão difícil confiar em alguém. E seja quem for essa pessoa, é difícil confiar. Por quê? Porque nós somos espíritos vivendo eternamente. Por mais que tenha uma pessoa ao meu lado vestindo a forma física de um filho meu, pode ser um espírito de uma outra encarnação que a gente tivemos problemas gravíssimos. E Deus nos deu a oportunidade maravilhosa de nos acertarmos com eu cuidando dele. E ele recebendo os cuidados de mim. Imagina se numa última encarnação, sei lá, eu matei o Dudu. E aí Deus fala, vocês vão precisar reaver com isso. Fala, tudo bem, eu vou reencarnar, então ele me mata para descontar, tá tudo certo, né? Assim que os espíritas falam. A pessoa foi morta porque na vida passada ela matou. Uma bola de neve. Um ciclo sem fim, como diz o Rei Leão, né? Por quê? Se alguém reencarna para ser morto, alguém reencarnou para matar. Então Deus já condenou uma pessoa antes mesmo dela nascer. Porque se ela matar alguém, ela se endividou. Está transgredindo uma lei divina. Não matareis. Está lá no mandamento de Moisés. Veio junto com Jesus, segue na doutrina. A única forma de sair da vida física é através da vontade de Deus. Nem a mim mesmo eu tenho o direito de matar. Quem dirá, então, uma outra pessoa? Então você pensa, se eu tivesse feito isso com meu filho, e agora a gente vem, eu nunca bati nele. Você imagina matar. Olha a forma que isso nos dá a oportunidade de corrigir as coisas. E aí a gente vai desenvolvendo laços, relacionamento, que vai resultar em confiança. E o que é confiança segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Fé. Fé. E a gente fala que tem fé em Deus. Não temos. Fé não é acreditar. Eu acredito que exista Deus? Não, eu tenho certeza que exista Deus. Agora, eu tenho a confiança em Deus da mesma forma, por exemplo, que eu confio no meu pai e na minha mãe? Acho que não. Porque se meu pai e minha mãe falam que vai fazer alguma coisa para mim, eu falo, tudo bem. Agora, se Deus chegar em mim e falar, Diego, vou fazer uma coisa boa para a sua vida, no futuro você vai entender. Eu falo, o quê? Vou levar um dos seus filhos. Fala, mas nem ferrando. Fala, desce aqui que nós vamos conversar, né? Por quê? Porque eu não quero passar pelo sofrimento. Eu não quero passar pela dor. Eu não quero que a dor me eduque. Fala, Deus, eu li tudo. Eu já entendi. Foi, entendeu? Entendi. Você vive? Vivo. Lógico. Foi, então por que lá atrás, há 10 anos, quando seu amigo precisou retornar para a prática espiritual, você revoltou comigo? Porque você não tem fé. Eu não tenho fé. Eu possuo ainda, assim como o amor dentro de mim, apenas uma centelha de todas as virtudes. Assim todos nós. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo de provas e expiações, passando por N dificuldades, por N transtornos, por coisas que às vezes a gente não consegue entender. Para quê? Para desenvolver essas virtudes, pelo qual a gente não possui. E como que se desenvolve uma virtude? Trabalhando os defeitos. Porque defeito a gente tem, todos eles. E a gente se afasta deles, se aproxima de Deus, quando nós buscamos trabalhar essa virtude. O Rodrigo contou na última palestra dele uma história que é muito bacana, do Bezerra de Menezes. No plano espiritual, uma pessoa fala, olha, eu não consigo me entender ainda como um espírita, como um cristão, porque eu sou uma pessoa muito falha, eu sou cheio de problema, eu não consigo viver essas coisas. Você já é Bezerra de Menezes, né? Como é que faz? Né? Eu não dou conta. E aí Bezerra fala a ele, falou, eu sempre fui uma pessoa cheia de problemas, cheia de vícios. E aí eu conheci o Espiritismo. E aí eu me tornei uma pessoa cheia de vícios, porém que luta irredutantemente contra eles. Antes eu sentia prazer em praticá-los. Hoje eu já sei que é errado e eu me esforço para não fazê-los mais. Olha a diferença. Isso é uma construção das virtudes. E não é, virou espírita, virou santo, entrou para a igreja, virou santo, desencarnou, virou santo. Não. Todo mundo precisa passar por cada degrau para chegar a um ponto maior da própria consciência.
O Espiritismo, como eu gosto de falar, ele é uma filosofia que nos elucida das coisas maiores da vida. Só o fato de eu me tornar espírita, me dizer espírita, não me faz um Chico Xavier. Só o fato de eu me dizer cristão não me faz Jesus. Mas o fato de eu me reconhecer como tal me faz ter responsabilidade de realizar as leis e as orientações que eles nos dão. Eu já ouvi quantas pessoas disserem, falar, a Bíblia é um livro muito antigo. O Espiritismo já está meio passado, né? Quase 100 e tantos anos aí. Sou ruim de conta. E você consegue praticar fielmente algum deles? Não. Então, quem precisa se atualizar, né? Se adaptar, não são os livros, são ainda as pessoas. O que cresce nas pessoas é sempre o ego, né? Sempre o orgulho. Eu estava assistindo uma série, os trechos que eu consigo de assistir, né? Porque eu sempre durmo. Mas, e passou um trecho, uma criança, assim, um menino que tinha um intelecto muito alto. Aí juntaram uma roda de senhoras na casa e começaram a falar. Aí uma das senhoras lá fazendo oração falou, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Aí a criancinha falou, não, o orgulho do homem faz ele pensar isso, porque Deus é muito mais. Aí, esse moleque tá com sacanagem, pum, bateram com a cruz na cabeça dele assim. Então, quando a gente põe a consciência nossa, na nossa vida, do que realmente nós somos, que é o que a doutrina traz para nos esclarecer, começa a ficar mais fácil a gente entender. Porque ou nós temos uma síndrome de grandeza, pula próximo aí, Neto. Ou nós temos uma síndrome de grandeza, de um orgulho, de uma vaidade tremenda, que entra nesse próximo trecho da música de Raul Seixas. Somente conhecendo a beleza da união é que a gente tem a força para não se enganar. E eu que me achava um diamante nas mãos de mendigo, só pelo medo de não sê-lo. Quantas vezes a gente se acha importante demais na vida das pessoas, como se elas dependessem 200% de nós na vida delas, só pelo medo de nós não termos essa importância. É um diamante na mão do mendigo. Fala assim, eu quero me achar um diamante na mão do mendigo, uma pessoa que não tem nada e eu sou a pedra mais preciosa do mundo na vida dele. Por quê? Porque eu tenho medo de não ser isso. Olha que profundo isso. Então, a gente acaba cultivando esses dois sentimentos. Ou a gente se acha tudo na vida das pessoas, ou quando a gente tem um lado muito negativista, muito pessimista, a gente se acha nada. Quem sou eu no universo? O que vai mudar eu fazer o bem? O que vai mudar eu dar uma marmita para alguém? O que vai mudar eu ajudar, conversar, dar uma palavra boa para alguma pessoa? No meio de tanto mal acontecendo, você acha que o que eu vou fazer vai fazer alguma coisa? Exatamente essa que faz a diferença. Porque se cada pessoa, igual aquele filme da Corrente do Bem, daquele menininho lá, maravilhoso. Se eu ajudo o Neto ajuda o João ajuda meu pai ajuda minha mãe, e assim vai, em algum momento alguém vai vir para me ajudar. É automático. Então o bem que eu faço vai reverberar. Ele vai se expandir, em algum momento ele vai retornar a mim. A diferença é que a gente quer que o nosso bem praticado hoje retorne instantaneamente. A gente quer entregar um negócio na mão de alguém, quer que essa pessoa ajoelhe no meu pé e me santifica. Então não é o bem, é o orgulho nosso que está falando acima de tudo. Agora, se eu tiver a ciência de que, como nós lemos no Evangelho ontem durante o estudo, falou assim, o universo é um negócio escandaloso, né? Eu estava no Sul, a gente foi no planetário lá, num negócio que tinha lá da NASA, lá um museu lá de exposição, e você deita numa cadeira, ele começa na Terra e vai. Tem 18 minutos viajando numa viagem, não sei quantos bilhões de anos-luz por segundo, para chegar ao que seria o final do nosso universo, né? E depois tem outros.
e falou em tempos materiais o que aquilo significava, passando por as estrelas. A gente olha as Três Marias, parece que é 3 bolinhas, uma do lado da outra, né? Eles estão infinitamente longe uma da outra. Então, vê a imensidão do universo e tudo isso é preenchido por átomos, por energia. E a gente quer se achar os bambambam. O escolhido, né, por Deus quantas vezes. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. E eu acho pior às vezes, é quem não se acha nada. Não tem importância nenhuma. Olha o tamanho desse negócio. O que sou eu? Aí ontem nós lemos no Evangelho. Você é um grão de areia. Só isso. Unicamente um grão de areia. Porém, do que são feitas as montanhas? De um aglomerado de grãos de areia. Ou seja, a minha importância não está na unidade, está no conjunto. A nossa importância não está no eu, está no nós. O bem que eu faço não é só o que eu faço, é o coletivo. É a sequência desse bem, é o quanto isso vai reverberar, o quanto isso vai passar adiante, o quanto vai atingir mais e mais e mais e mais pessoas. Então, às vezes, a gente tem essa síndrome, né, de se achar super importância na vida das pessoas e acaba destruindo a vida delas. Acaba não valorizando a presença dessas pessoas na minha vida. Fala, eu estou com essa pessoa, mas essa pessoa não é nada. Porque se não fosse eu, ela não teria nada, não seria ninguém. Ia ter o quê? Ia comer o quê? Ia fazer o quê? Ia morar onde? Quantas vezes a gente escuta pessoas falando isso de uma pessoa que está ao lado dela? Porém, se não fosse essa pessoa ali, esse cidadão nem orgulho ele poderia ter. Veja a importância de que cada ser humano faz na vida um do outro. O quanto nós representamos na vida das pessoas. Então não basta só reconhecer o que eu simbolizo, mas também reconhecer a necessidade que nós temos das outras ao nosso lado. Então quando Deus nos forma uma sociedade menor, seja a família da casa espírita, seja a família do trabalho, da onde for, das religiões, das igrejas, o grupo que for. Essas pequenas sociedades a gente está ali para trabalhar a nossa confiança, desenvolver o nosso amor. Nós temos que ter a consciência que os problemas não estão nas pessoas. Os problemas não estão nas pessoas, os problemas estão em nós. Porque se a gente olha para cara de uma pessoa, essa pessoa é difícil. Ela não é difícil, você que não sabe lidar com ela. Essa pessoa é chata, você que não sabe compreendê-la. Essa pessoa é mandona, você que não sabe interpretar o que ela está pensando muitas vezes. Ela me falou um monte de coisa, eu já rebati. Foi o seu ódio que vazou, não dela que rebateu. A gente só põe para fora o que nós temos dentro de nós. A gente precisa desenvolver essa consciência da importância das pessoas para enxergar a nossa importância e o quanto importante é o grupo. Nós temos a consciência da doutrina espírita exatamente essa. Falou, embora o meu progresso, a minha evolução dependa de mim, não adianta eu querer sair correndo. Falar, vou evoluir tudo que eu puder nessa aqui para já me livrar. Não quero mais encarnar na Terra não, né? Vou passar daqui para uma esfera superior, né? Um mundo maior, como diz o livro de André Luiz. A gente tem que entender que a evolução não é corrida, né? Se a gente está aqui para evoluir em grupo, já usei uma mensagem uma vez que eu recebi da Clara, que ela fala da parábola das 100 ovelhas, né? E aí está lá um pastor com o seu rebanho, com as 100 ovelhas, e uma desgarra. O que ele faz? Coloca as 99 ali em segurança para esperar e volta a buscar aquela que fugiu. Quando encontra, fica feliz, a apanha e volta junto ao rebanho. Adiantou ir na frente? Não. Por quê? Porque nós precisamos ir todos juntos. Precisamos ir todos juntos. Se a gente não tiver essa ideia que nós precisamos nos ajudar, e a nossa ajuda, muitas vezes, uma frase, uma vez que eu li de Chico Xavier, numa mensagem psicografada, era que o bem que nós precisamos fazer
está dentro do coração do nosso próximo. Então, tudo que nós precisamos fazer não é para nós unicamente, é para o próximo. A partir do momento que a gente faz pelo próximo, a gente vai receber também. Mas a nossa mente materialista, né, visando a nossa vida como se fosse essa encarnação, acaba extinguindo, né, das nossas ações o fazer pelo próximo. Fala, primeiro eu vou fazer para mim. Se sobrar, eu faço para o próximo. É igual barganhar com Deus na porta da lotérica, né? Eu vou jogar na Mega Sena. Ó Deus, vou jogar aqui. Se eu ganhar, vou pagar umas contas aí, vou comprar uma casa, vou tirar uma férias, dar umas voltas aí, arrumar minha família e tal. Ao que sobrar, eu vou doar. Né? Sempre assim, né? O que sobrar, eu ajudo os outros. Tinha uma história muito bacana uma vez. Foi do carro. Eu falei que ia vender o carro e usar o dinheiro para a casa espírita. Isso quarta-feira, 9 horas da noite. Na quinta-feira, 8 horas da manhã, apareceu um cara da Bahia, depositou o dinheiro na minha conta, no seu nome dele, nunca vi, veio um guincho, catou meu Opala e levou embora. Eu falei, meu Deus, brinquei com Deus, ele não sabe brincar. Pensei, né? Perdi o carro. Falei, não perdi, vamos investir na casa espírita. Contei isso para um amigo meu, ele foi na porta da lotérica, né? Ele falou, vou fazer igual o Diego, né? Vou falar que eu vou usar para Deus. Aí, ele não contente, foi lá, jogou e saiu. No que ele foi sair, tinha um senhorzinho, bem simplinho na porta da lotérica, assim. Aí chegou, filho, tô querendo jogar, mas não sei se meu dinheiro dá aqui, ó, para ganhar esse negócio da Mega Sena, né? Aí ele contou lá, tipo, o jogo era, não sei, R$4. Ele tinha R$2,50. Aí esse rapaz falou, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o jogo do senhor e eu inteiro R$1,50. Eu falei assim, você fica com o meu telefone, né? E eu fico com o seu. Se ganhar, eu te ligo e a gente divide. Rapaz, nossa, que Deus te abençoe e tal. Aí ele falou, é Deus falando comigo, eu vou dividir com esse senhorzinho aqui, ele vai levar metade para ele, vai ficar outra metade para mim, vai arrumar minha vida. Aí ele entrou, foi lá, fez a aposta, catou o bilhetinho, falou, anotou o telefone, falou, tá aqui, tá? Se eu ganhar, eu te ligo. Aí ele falou, filho, o que você acha da gente, se nós pegar esse dinheiro, alugar uma chácara, passar um fim de semana, levar um monte de mulherada lá? Ele falou, pronto. Perdi a aposta. Aí ele já falou, não vai dar certo, não vai ser agora que eu ganharei da Mega Sena. Mas, enfim, brincadeiras à parte, veja o quanto é importante a gente confiar em Deus, né? Quanto a gente entender o valor que nós temos para Ele, a necessidade que nós temos perante a obra do Cristo. Nessa ideia de coletivo, nós precisamos ir todos ao mesmo tempo. Não adianta falar, daquele ali eu não gosto. Ele que se vira para ir, né? Alguém ajuda ele, né? Eu que não vou ajudar. E aí Jesus pega, né? Fala, nós precisamos também amar os nossos inimigos. E amar, de primeiro momento, assim como o amar da psicografia, que é gerar uma compaixão, o amar ao inimigo é simplesmente não desejar o mal. Fala assim, olha, eu não consigo me relacionar com você ainda. Eu não consigo sentir algo positivo ainda. Mas primeiramente eu só quero parar de te desejar o mal. Parar de pensamentos ruins para a pessoa. Porque quando a gente pensa mal para alguém, o primeiro gole do veneno está em nós. Como eu falei, nada sai para o outro sem que antes esteja em mim. Então, aprender a lidar com as pessoas, a tentar se relacionar bem, só o fato de não querer o mal do próximo, falar, olha, tudo bem, se você não gosta de mim, tá bom. Como eu falei, não são as pessoas que têm problemas, somos nós. Então, se ele tem algum problema comigo, tá nele. Sigamos fazendo bem. O maior resultado do que a gente faz, a maior resposta para tudo que a gente faz, é o resultado do nosso trabalho. E não o que nós propagamos de nós mesmos, não o que nós falamos em nosso nome, não o que nós usamos ao nosso favor para divulgar, seja a doutrina, seja o bem que eu faço. Olha, fiz um monte de alimento aqui para as pessoas, para distribuir. Olha, eu consegui arrecadar não sei quanto. Olha, eu fiz isso. Olha, não sei o que. Tudo está ali, mostrando.
Dimas também, como eu falo, ele é muito preciso. Dimas fala, caridade morre a partir do momento que a gente posta, que a gente expõe as pessoas, tá? Você, às vezes, igual aqui na Casa Espírita, a gente posta os trabalhos que a gente faz. É uma prestação de conta, porque nós recebemos doação de meio Brasil. Então, as pessoas de longe confiam no nosso trabalho sem participar, sem ver. Então, como uma prestação de contas, a gente divulga o trabalho que a gente faz. Só que nós não podemos sair divulgando o que a pessoa está passando. Porque muitas vezes a pessoa que quer fazer caridade, ela está usando a pobreza do próximo, a necessidade do próximo, como algo para a própria vaidade. Então nós estamos subindo em cima da dor, da necessidade do próximo. Aí deixou de ser caridade. Deixou de ser caridade. Nós precisamos divulgar o bem, semear o bem, ao ponto dele se tornar algo normal. Estava conversando essa semana com o Rodrigo, tem um pastor que nós adoramos assistir a palestras dele, entrevistas, algumas coisas que eles fazem. E um repórter perguntou para ele, por ele ser evangélico, né, o que ele achava da Madre Teresa ter ganho um prêmio Nobel da Paz. Ele falou, eu particularmente acho um absurdo. O repórter com a cauda da cadeira, não falou, mas como assim? Ele falou, porque o prêmio Nobel, ele é dado para as coisas que são extraordinárias. Um cientista que descobriu algo no universo que explique algo a mais, um médico que descobre a origem de uma doença e consegue tratá-la, um pesquisador, um químico que desenvolve uma vacina, isso é extraordinário. Agora, ser bom, fazer a caridade, tem que ser dado um prêmio por ser extraordinário? Devia ser comum. Devia ser comum. Todas as pessoas deviam falar, é mais um trabalhando. Não é, é só ela. Entenderam a diferença, né? O bem, ele tem que ser comum entre as pessoas. E o mal passar a ser, sim, os escândalos. Ai de por quem vir os escândalos. Aí sim, nós vamos estar entendendo o que o Evangelho nos orienta, o que a doutrina espírita nos dá de consciência, né, da vida eterna, e a gente precisa ir trabalhando em nós. Esse afastamento com os vícios, com as más tendências, com os más costumes, é difícil, muito difícil. Porém, é aí que vem o mérito. Ninguém vai evoluir por osmose. Existem pessoas que viveram ao lado de Chico Xavier presencialmente na vida deles, que são pessoas assim, com comportamentos duvidosos. Não querendo julgar. Existem pessoas que conviveram ao lado do Cristo que também tiveram comportamentos duvidosos. Agora, se estava próximo, não deveria estar no alto escalão? Ou seja, não é por osmose, não é passando de um para o outro, que tem mais bem doa para mim. Precisa também das minhas ações. Emmanuel, na obra Paulo Estevão, ele fala, o mal da humanidade é a sua, que está morna, né? Não é nem quente nem fria. Quando ele fala de Paulo. Paulo, ele era eficaz naquilo que ele fazia, né? Quando Saulo fazia o mal, matava cristãos, perseguia. Ele era ativo. Enquanto havia muitas pessoas que aquele negócio, sinagoga, casa, sinagoga, casa, trabalho, volta, vidinha morna. E Paulo não, estava ali, ferrando a coisa. E de repente, num estalar de consciência, ele passa a estudar mais sobre o cristianismo durante alguns anos e vai se tornar o maior apóstolo do Cristo. Por quê? Só virou a chave. Ele estava ativo. Então, todo o mal que ele fazia, passou a fazer tudo bem. Enquanto as pessoas que estão mornas não desenvolvem, não progridem. Então é preciso ter atitude, é preciso ter ações, não somente do estudo, mas na prática. Falar, mas nossa, eu tenho uns problemas aí, né? Não consigo fazer o bem da forma que eu deveria. Pegamos Jerônimo Mendonça, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Falar, mas só falava. Tá, sabe qual era a condição dele? Ele só mexia a boca.
para falar, e os olhos. Ele não tinha movimento algum do corpo. Ele tinha uma Kombi com uma maca dentro. As pessoas catavam essa Kombi, levavam até o lugar onde ele ia, subia até o auditório empurrando ele, colocava um microfone próximo à boca dele e ele falava ali por horas sobre a doutrina, sobre Jesus, sobre superação. Cada um faz o bem com a ferramenta que pode se utilizar. Fala, mas eu não sei ajudar na casa espírita porque eu não sou médium. Precisa ser médium para fazer o bem? Fala, não sei cozinhar. Fala, mas você sabe ajudar a pôr um prato na mesa das pessoas? Você sabe lavar uma louça? Ajudar a passar um pano no chão? Receber aqui na porta? Fazer qualquer coisa. Dá para fazer tanta coisa na casa espírita. Vir aqui colocar água nos copos. Em tantas funções que a gente pode ser útil, e isso aí vai ajudar alguém de alguma forma, porque se você coloca água num copo com fé, fala, olha, essa água aqui eu tenho certeza que ela vai ajudar a pessoa que vai beber. Você nem sabe quem que é. Você está desejando ao bem a uma pessoa que você nem sabe quem é. Isso é maravilhoso, porque a partir do momento que nós fazemos o bem, se uma pessoa toma uma água, fala, nossa, fui na casa espírita, saí tão bem de lá, tomei um passo, tomei uma água, aquela água estava com gosto diferente, parece que me fez bem. Aí ela chega em casa, ela ora pela pessoa que ela nem sabe que é. Ou seja, tem alguém orando por você que você nem faz ideia. O trabalho que a gente faz da psicografia, às vezes a pessoa fala, nossa, eu rezei tanto por você nesse tempo. Você nem faz ideia quem é a pessoa e ela estava rezando por você. Por quê? Você se prontificou a fazer algum tipo de bem na vida das pessoas. Você começou a valorizar as pessoas que estão à sua volta. Ver a necessidade delas como algo seu também. E não se achar... O cara, tipo, o Diego é psicógrafo, então todas as mães dependem dele. Não, de forma alguma, é um ajudando o outro. Eu tenho a capacidade de receber uma carta psicografada e elas têm a capacidade de doar um amor que eu não consigo ter ainda. Então é uma troca, O quanto elas oram, o quanto elas nos abençoam, algo que às vezes eu não consigo ter por outra pessoa. E elas têm por mim. Então, um está ensinando o outro. Nós estamos espiritualizando eles de alguma maneira, demonstrando a vida que segue, apenas isso. E não estamos revelando nada de extraordinário. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Não é algo da doutrina espírita. Está tudo lá. Porém, o institucionalismo acabou direcionando as religiões para interesses próprios e particulares. E isso Deus foi junto. Jesus foi junto. O Espiritismo ele nos traz isso através de uma consciência, através de luz, de reflexão, de raciocínio. Quando a gente começa a raciocinar realmente, enxergar quem somos, enxergar quem está à nossa volta, a gente consegue mudar algo em favor de todos. Falei demais? Creio que é isso, gente. Não, um gesto só. Ele começa a repetir. Agradeço. Pessoal, é isso. Hoje não vamos ter tempo de bater um papo, mas acredito que tenha sido proveitoso, que possa ter sido espontâneo e não provisório, que o meu orgulho pede isso, mas que seja instrutivo a todos nós, que traga reflexões, que traga uma forma de enxergar a vida de uma maneira mais benéfica a nós mesmos e não tão malgrada, não punitiva. Nós estamos passando pelas nossas verdadeiras necessidades. E se nos incomoda é porque realmente é necessário a nós. Como diz Emmanuel, nós não podemos ser mornos. Nós temos que estar ativos. Temos que fazer o bem com a força máxima, com a nossa capacidade máxima. Por quê? Porque o nosso tempo aqui é provisório, é rápido demais, é passageiro, é transitório. Nós estamos aqui em um verdadeiro exercício, né? A partir do momento que a gente abre o olho de manhã e ganha mais um dia, a gente acabou de bater o ponto na Terra. Então nós estamos aqui para trabalhar por Cristo. E se a gente às vezes passa o nosso dia desperdiçando horas e horas com coisas fúteis para a nossa evolução, não julgando as atitudes das pessoas, mas coisas fúteis para a evolução, né, para a consciência espiritual, nós estamos aqui queimando o benefício que Deus está nos dando de estarmos encarnados.
Porque a maior maravilha de estar encarnado e ter aflição é saber que elas todas passarão. E elas ficarão aqui. Se eu sou um ser eterno, 70, 100 anos de aflição na Terra é um piscar de olhos perante o amor divino que me espera na erraticidade e na vida espiritual. Que Jesus possa abençoar todos vocês, que essas palavras sirvam muito também a mim, a vocês, que a gente consiga trabalhar esse amor em nós, essa fé, essa confiança pelas pessoas. Me emociono até por lembrar do meu amigo, sei da presença dele em minha vida. A mãe dele me deu o presente, de eu receber uma carta dele uma vez, eu falo que foi mais para mim do que para ela. E isso mostra o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus tem a bondade, de nos amparar, de nos servir com o seu amor. Basta que a gente consiga enxergar, tenha olhos de ver. Se a gente conseguir desenvolver isso em nós, com certeza a nossa vida passa a ser muito mais leve. A gente vai fazer os passos agora, que todo mundo possa manter os bons pensamentos, a boa sintonia. Quem não quiser receber o passe, nós nos aguardamos até a próxima oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós.